Boa tarde, hoje, 2 de junho de 2025, reiniciaremos a leitura do Apocalipse de João, no capítulo 9, página 163 da última edição. O ingresso na Terra espiritualizada, a mulher vestida de sol, a besta com 7 cabeças e 10 chifres. Em nossa descrição da evolução humana, ontem chegamos até o ponto em que, depois do período caracterizado pelo soar das 7 trombetas, a Terra, com todos os seus seres, passa a outro estado, em que, por assim dizer, tudo que é físico se dissolve e se transforma em espiritual, inicialmente em astral. Nasce uma Terra astral, e nela ingressam todos os seres que amadureceram para isso, ou seja, os que se tornaram capazes até de superar sua parte material, empregando-a a serviço do espírito. Por outro lado, tudo que não estiver apto a transformar a parte corpórea e material em espiritual, tudo que estiver preso à matéria, será expelido e formará uma espécie de terra colateral, cuja contemplação é muito instrutiva para se conhecer o destino da humanidade futura. Mas para isso é útil, acima de tudo, tornar bem claro o que, com a astralização da nossa Terra, veio a ser dos homens que alcançaram o grau de maturidade, que acolheram e tornaram ativo em si o princípio do Cristo. Devemos, portanto, ocupar-nos agora daquilo que poderá vir a ser o homem, do homem. Compreenderemos melhor o que poderá vir a ser do homem se tivermos a paciência de, mais uma vez, examinar como ele surgiu e quais as possibilidades da evolução futura ele traz em si. Ao contemplarmos o homem hoje, ele se nos apresenta como um ser quádruplo. Então, e aí é que eu vou começar a explicar. Tá. Isso que ele vai apresentar agora... Olá, Célia, boa tarde. Boa tarde, Célia. Isso que ele vai começar a apresentar agora é aquilo que a gente chama a quadrimembração, que é a visão do homem como ser quádruplo, e que é muito importante porque a antroposofia vê o homem como sendo um ser que tem 4 corpos. Então, ele vai explicar esse princípio básico da antroposofia, que é o homem com 4 corpos encaixados um ao outro, como se fosse uma mão numa luva. Então, eu fiz esse desenho aqui para explicar um pouquinho isso que ele vai começar a explicar aqui. Então, aqui, olha, tem assim, ó, essa linha azul é o corpo físico. Então, quando ele for falando, vocês acompanhem. Essa linha verde é o corpo astral ou vital. Não, assim não é o etérico, mas verde? É verdade, é o verde, desculpe, é o etérico ou vital, etérico ou vital. Esse quadradinho aqui do lado está falando. Ele fica por dentro da linha azul. Depois você tem o corpo vermelho, que é o corpo astral. Esse que fica por fora, ele fica como que uma expansão, uma nuvenzinha em volta do corpo azul. E o eu, que ele está presente, ele, em princípio, ele está acima dos outros 3 corpos, mas ele também penetra por tudo, porque ele que comanda todo esse aparato, esses outros 3 corpos inferiores, que a gente chama. Então, isso chama-se a quadrimembração. Podemos continuar, porque ele agora vai falar de cada corpo e de como cada corpo foi se desenvolvendo até formar essa unidade, que são esses 4 corpos vivos. Entendeu? Pode continuar, Luiz. A primeira coisa que reconhecemos no homem é o assim chamado corpo físico, ou seja, aquele componente que o homem tem em comum com todas as criaturas do reino mineral,
e que se pode ver com os olhos e tocar com as mãos. Trata-se do elemento mais inferior da entidade humana, aquele que, com a morte, fica para trás como cadáver. Porém, esse corpo físico teria, a todo momento, o destino que tem o cadáver na morte, isto é, se desagregaria, caso não fosse permeado por aquilo que é denominado o corpo etérico ou o corpo vital. Esse corpo etérico, o homem não o tem mais em comum com as criaturas do reino mineral, mas o tem em comum com os seres do reino vegetal da Terra. Em cada ser humano, o corpo etérico é um lutador contra a morte. Aquele que, entre o nascimento e a morte, mantém unidas as partes do corpo físico que tendem continuamente a se separar. O que é, na verdade, o corpo físico do homem? É aquilo que ele vem a ser, algum tempo após a morte, ter-lhe destruído a forma. Cinzas, um punhado de cinzas, o qual só é ordenado artificialmente em suas partes dentro do corpo vital, de modo a fazer com que todo homem dê a impressão que hoje exerce sobre o observador. O segundo membro é, portanto, o corpo etérico vital, ou vital. O terceiro elemento, que o homem tem em comum com todos os animais, é o assim chamado corpo astral, o portador de todos os instintos, paixões, cobiças, de todos os pensamentos e representações, etc. Aquilo que normalmente é denominado parte anímica do homem. Como quarto elemento, temos aquele membro da entidade humana, que faz do homem a coroação da criação terrestre, que faz com que ele se sobressaia acima de todos os outros seres dessa criação terrestre, e que, prioritariamente, torna o homem capaz de se desenvolver na Terra como um eu, como um ser individual e autoconsciente. Bom, vocês entenderam essa descrição desses 4 corpos? Tudo ok, né? Tá bom. Vocês acompanharam também aqui pelas cores como é que cada corpo está na nossa organização, não é? Muito bem. Vamos continuar, Luiz. Tá. No futuro, a evolução humana transcorrerá de uma forma que o homem, com base no seu eu, elabore, transforme pouco a pouco as partes inferiores, aquelas situadas abaixo do eu, a fim de tornar o eu o senhor de todas as outras partes. Quando eu tiver elaborado o corpo astral, tornando-o sua propriedade de forma que neste não haja impulsos, instintos ou paixões inconscientes e descontroladas, então terá desenvolvido o que chamamos de identidade espiritual, ou manas. Então, isso agora ele vai falar No próximo... dos 3 próximos, mais ou menos... aqui, né? Aqui, Então, aqui, eu reproduzi aqui o desenho que está na próxima página aí do livro, né? Mas eu queria... Porque no meu livro eu desenhei essas cores coloridas, não tem no livro. Então, o que estou mostrando aqui é, por exemplo, aqui, esse arco tem em cima o eu. E vindo aqui para o lado esquerdo, nós temos como é que esses corpos foram montados, né? Na Lua foi feito o corpo astral, no Sol o corpo etérico, e em Saturno o corpo físico. Então, temos aqui a construção. Nós estamos aqui na Terra, e ele vai falar dos próximos corpos que teremos, que isso é que é evolução. O homem não será mais só assim, com esses 4 corpos. O eu vai... Então, depois que chegamos no eu, vai ser Manas, Buddhi e Atman. São os 3 próximos corpos. E como é que vão se transformar? É isso que ele vai explicar. O eu vai dominar o corpo astral. Está vendo que a curvinha... Gui, segue aí com seu lápis aí, essa curvinha do eu, até o corpo. O eu, ele vem para cá. O corpo astral corpo astral vira Manas. Entendeu? Ele é
Quando o homem, é isso que ele vai explicar, controlar os seus impulsos astrais, que são os impulsos dos sentimentos, dos desejos. Então, vai virar esse homem superior, que é Manas, aqui. Depois daqui, ele vai ter que controlar o seu corpo etérico. Então, aí eu continuo a ler. Deixa eu continuar tudo, para aí quando a gente já for lendo, eles vão seguindo. Então, você tem que ver, esse que está aqui, que Manas vai vir, quer dizer, já é junto. Vai passar aqui pelo corpo etérico. Passa pelo corpo etérico e vai para cá, vira Budi. Vira Budi, que seria o espírito vital. Que seria o corpo etérico já modificado. Depois, esse Budi vem aqui, domina o corpo físico e vira Atman. O homem-espírito. O homem-espírito. Então, são as 3 próximas encarnações do planeta Terra, que vai ser Júpiter, Vênus e Vulcano, que vão ter então, cada um, o homem vai fazer um progresso. Entendido. Então, agora vamos ler como é que isso tudo vai acontecer. Agora vai ser a descrição. Então, estamos aqui chamamos de identidade espiritual humanos. Esse não é outra coisa senão o que o corpo astral também é, só que esse último, antes da transformação pelo eu, é o terceiro membro. Quando o eu transformar também o corpo etérico, nascerá Budi, ou o espírito vital. E quando, num futuro muitíssimo distante, o eu transformar o corpo físico, de modo a torná-lo totalmente espiritualizado, e este é o trabalho mais difícil, porque o corpo físico é o mais denso, então o corpo físico será tornado um membro mais elevado da entidade humana, o Atman, ou homem-espírito. Também vai ser chamado corpo crístico. Mais para frente ele vai dizer, e eu já vou avisando, que essa transformação você vê, é desmaterializar o corpo. Ele vai desmaterializando, né? Desmaterializa o astral, o etérico e depois o físico. Então, vai criando uma outra qualidade de ser, que é esse ser que é Atman. Tá bom? Tá bom. Pode continuar. Considerando esse homem em sua natureza cétupla, temos então o corpo físico, o corpo etérico ou vital, o corpo astral e o eu. E depois, as partes que o homem desenvolverá no futuro. A entidade espiritual ou Manas, o espírito vital ou Budi e o homem-espírito ou Atma. Eis assim o homem cétuplo. Contudo, ele se desenvolverá seus componentes superiores num futuro muitíssimo distante. Na Terra, ainda não foi concedido ao homem atuar sobre si mesmo de maneira a formar todas as suas partes espirituais superiores. Alguém tem alguma dúvida? Eu tenho um pouquinho em relação aos planetas. Então. Tá, desculpa, porque, como eu sempre falo, né, me falta o básico, e agora eu estou lendo as crônicas de Akasha, então eu estou começando a entender um pouco. Mas eu queria entender assim, o eu, Terra, aí a gente iria para o Júpiter, que já existe? Não apaga nada. Transforma. Ele vai explicar um pouquinho mais para frente, sim, tá? Assim como aqui, por exemplo, ele vai explicar, eu já vou dar aqui uma explicação. Por exemplo, em Saturno, isso que a gente chama corpo físico, era menos do que uma fumaça. Entendeu? Aqui no Sol, quando entra o etérico, ele vai ficando, o homem, ele só fica visível na Terra. São energia muito densa, muito tênue, entendeu? Isso aqui vai sendo formado, são éons e éons e éons, milhões de eras, né, para formar. Sim. E aí, quando tem o momento Sol, que é a Terra vivendo o momento Sol. Tá. Entendeu? Tá. Aqui é o mesmo ser que a gente chama Terra, uma vez, como se fossem encarnações de uma pessoa, entendeu? Uma vez ele chamava Saturno, a primeira encarnação, que ele fala assim, aí tem um Pralaya, são 7 épocas, depois um Pralaya e renasce, entendeu? Aí ele vai renascer como Sol.
são estágios da Terra. Tá. Tá? Aí nesse, então, segue o corpo físico que foi criado, só que aqui ele vai receber um novo corpo, etérico. Aí tem outro pralaya, onde tem essa faixinha aqui no meio, é um pralaya, quer dizer, aquilo tudo vira, entendeu? Aí vem o corpo lua. A Terra é um corpo que se chama lua. E nisso é desenvolvido o outro corpo astral. Desenvolve para poder sobreviver naquele ambiente. Quando você lê a ciência oculta, a ciência oculta é essa descrição. Tudo que aconteceu, um por um. Isso que ele falou em uma página é um livro desse tamanho, ó. Entendeu? Aliás, nós temos aí, nós gravamos, né? Vocês podem acompanhar. Sim, tem tudo lá. Aí, para frente, o que ele está dizendo agora é que para frente vai continuar a evolução, entendeu? Mas aí não são novos corpos que vão aparecer, vão ser a elaboração desses corpos, a evolução de o eu atuando no corpo astral, dominando, trazendo uma qualidade. O eu é o máximo, né? É a consciência, é o livre-arbítrio. Então, o homem, em liberdade, pode dominar o seu corpo astral. São todos aqueles exercícios que a Célia fez, aquele curso que se chama os exercícios complementares. Como dominar o corpo astral? Pelos exercícios complementares, né? Isso depois, quem tiver mais interessado, fala um pouco com a Célia. E aí torna-se manas, quer dizer, já é o mesmo eu elaborado, ainda tem corpo etérico, ainda tem corpo físico, mas já não tem mais o astral, entendeu? Então é um homem sereno, pacífico, muito seguro de si. Aí, próximo, encarnação da Terra, Budi. É todo isso, humanas que vem aqui e vai dominar o etérico, né? Então, ele vai dominar o etérico. E esse etérico vai ser, então, elaborado para se... Aí tem o nome aqui, ó, espírito vital. Ele sair de ser o espírito, ser a vitalidade que ele dá para o corpo etérico, corpo físico etérico, ele vai fazer isso se torna uma força espiritual no etérico. E aqui depois ele vem no próprio corpo físico. E esse corpo físico vai virar, então, o homem espírito, ou o homem crístico. Tá bom? Tá bom. É o mesmo ser que se transforma, não é? Ele vai se transformando. A lagarta não vira borboleta, é mais ou menos isso, entendeu? Tá. Quando a gente virar borboleta, é nesse momento aqui, homem espírito, entendeu? E esses planetas depois foram se separando, né, Mary? O Saturno, quando passou da evolução, ele se separou da Terra. Depois o Sol... Não. O Saturno que existe hoje em dia não é esse Saturno que a gente está falando. A Terra teve o seu momento Saturno. Entendeu? Você teve o seu momento. Então, deixa eu falar de uma outra forma. Por exemplo, é aqui como se você tivesse aqui. Aqui no Saturno, fotos de você mesma. Você tirar uma foto aqui, quando você era pequena, é completamente de uma foto diferente do que você é hoje em dia, entendeu? Você estando nesse estágio, era um outro lugar, era um outro ser. É feita uma foto sua quando você tem 5 anos, entendeu? Mas não é você, entendeu? Você está num outro estágio da vida, você está trocando os dentes, você está fazendo outra coisa do que você está fazendo agora. É mais ou menos isso, é o mesmo corpo que vai se modificando, né? Aí depois tem o estágio Sol, onde vem o etérico, né? Então, seria assim, uma criança, quando ela cresce,
quer dizer, a dominância da infância é o etérico. Aí depois tem o momento lua, é a adolescência, quando vem o astral. Você tirar uma foto de você aqui, em cada 7 anos aqui, você é uma pessoa diferente, tá certo? É que o nome do momento é o mesmo nome do planeta, mas não tem a ver com o planeta. É o nome do momento que tem o nome do planeta, mas não está relacionado ao planeta. Tá bem. E para frente é a mesma coisa. Não é que a gente vai para naquele planeta Júpiter. Não, é a Terra que vai ter o seu momento Júpiter. E o homem, então, se tornará humanas. É um homem desenvolvido, diferente, né? Ele já dominou o astral. Seria como uma pessoa muito sábia que já dominou o astral, entendeu? Que você reconhece a sabedoria, né? Tá bom? Então, vamos continuar, que a gente, Obrigada. lendo, vai explicar melhor, né? Ajuda bastante. Obrigada. Tá bom, tá. O Gui, eu tenho também aí uma foto, que é uma representação aí, é bonita, eu pus só porque não é essa não, dos homenzinhos, não está aí, não? Ah, eu não pus, eu vou pôr. É uma representação artística dos homenzinhos, para ver. Tá, enquanto eu vou lendo, você vai mandando. Vamos lá. Tá, vai lendo. No entanto, se contemplarmos desse modo o homem cétuplo, não teremos compreendido totalmente o ser humano que temos hoje à nossa frente. Naturalmente é correto, examinando o homem como um todo, falarmos de seus 7 componentes, mas se quisermos compreender o homem de hoje, deveremos falar com precisão ainda maior. Os senhores recordarão que o corpo físico foi desenvolvido em Saturno, o corpo etérico no Sol e o corpo astral na Lua, e que o eu deve desenvolver-se na Terra, sendo que até certo grau, relativamente alto, já se está desenvolvendo. Agora, porém, devemos focalizar de maneira ainda mais precisa a evolução do homem na Terra. Aquilo que é denominado identidade espiritual ou corpo astral, transformado, bem como o fato de o homem atuar e trabalhar com plena consciência no âmbito dessa identidade espiritual de seu corpo astral, só será alcançado para a maioria das pessoas no final da evolução terrestre. Por outro lado, durante nossa evolução terrestre, o homem teve de atravessar uma espécie de preparação, que já ao longo dessa mesma evolução tornou possível elaborar, meio consciente, meio inconsciente, seus 3 membros inferiores. Essa elaboração... Eu pediria que o Gui pusesse agora essa última desenho que eu pus, dos homenzinhos, esse, ó. Vocês estão vendo aqui como é que é? Olha, aqui o primeiro seria o homem corpo físico, Saturno. Depois aqui nós tivemos o homem no etérico, esse mais azulzinho, que é o Sol, o estágio Sol. Mas o homem não era assim, bonitão assim, do jeito que é não, tá, gente? Ele era só uma poeira. Depois temos o estágio Lua, né? Bem no meio já é o estágio Sol, o estágio Terra, esse. Agora, os próximos, olha como ele vai ficando mais sutil, né? Olha, Manas, Budi e Atma. Olha aqui. Olha, ele vai se sutilizando, ele vai perdendo esses corpos e ele vai ficando pura energia. Dá para mais ou menos entender? É uma representação artística, entendeu? É só alguém que fez isso muito bonito, que dá para você entender que é o ser humano que vai passando por uma transformação. Tá? A falta do corpo astral, ou melhor, a astralização do corpo astral fica meio sem sal, né? Olha assim, tudo meio sem... Fala o ser humano básico, né? Paixões, ele fica morno, ele fica no caminho do meio, né? Mas, gente, não é que vai perder, vai transformar, entendeu? O corpo astral.
em sabedoria, Gui, entendeu? Sim, sim. Tá bom, vai, humano básico. Você. Esta elaboração meio consciente, meio inconsciente, se iniciou no período lemúrio, ao qual já nos referimos. Então, o eu começou a trabalhar com uma consciência totalmente obscura, inicialmente no corpo astral. Seguindo, então, a evolução terrestre, desde o período lemúrico até os primeiros tempos do período atlântico, os senhores verificarão que o eu, a princípio, meio inconsciente, apenas com um vislumbre de consciência, elaborava seu corpo astral. Aquilo que então surgiu inicialmente na Terra, como produto da transformação do corpo astral, é chamado alma da sensação. Depois, durante o período atlântico, quando o ar estava permeado por massas de névoa e água, o eu trabalhou com consciência obscura no corpo etérico e elaborou aquela que se denomina alma do intelecto ou do sentimento. E a partir do momento em que, daquele lugar, nas vizinhanças da Irlanda atual, adveio o grande impulso que impeliu os povos do Ocidente para o Oriente, guiando-os para que superassem o dilúvio atlântico em direção à nossa civilização, o eu trabalhou inconscientemente no corpo físico, introduzindo aquilo que é denominado a alma da consciência, aquela, portanto, que deu ao homem a disposição para destacar do elemento anímico grupal um eu mais ou menos autoconsciente, que apenas com o surgimento do Cristo Jesus atingiu o grande impulso para a individualidade plena. Somente então o homem se tornou realmente apto para o que se pode chamar a elaboração mais ou menos consciente do corpo astral. Somente com a cunhagem do cristianismo na Terra, nós começamos, de fato, a elaborar conscientemente nosso corpo astral. De modo que, ao falarmos hoje do homem, devemos dizer o seguinte: o homem desenvolveu o corpo físico, o corpo etérico, o corpo astral, depois a alma da sensação, ou seja, o corpo astral transformado, outrora com consciência crepuscular, depois a alma da razão, ou seja, o corpo etérico transformado com consciência crepuscular, nos primórdios do período atlântico, e a alma da consciência, ou seja, o corpo físico transformado com consciência crepuscular nos últimos tempos da Atlântida, de modo que foi evoluindo gradualmente, a fim de desenvolver pouco a pouco humanas, até o ponto em que hoje é possível observá-lo no ser humano. Então, tudo é um grande desdobramento, né? Mas aí ele coloca aqui que já existe uma... Eu não entendi, então, que aqui, ó, pouco a pouco, humanas, até o ponto em que hoje é possível observá-lo no ser humano. Mas até então a gente viu que ainda não. Gabriel, é assim, tudo que o homem vai desenvolver existe como ele em latência. Sabe o embrião humano, que já tem tudo lá, o coração, o sexo já tem masculino, feminino, um desenvolve, o outro não. Não é assim no embrião? Você já tem tudo em latência e que depois o órgão vai aumentando. É a mesma coisa na questão anímica. Todos nós já temos lá dentro de nós a semente do Manas, a semente do Buda, do Budi, e a semente do Atman, já está lá. Mas não temos ainda o lugar propício para desenvolver. Essa atmosfera terrestre, esse jeito que a gente está aqui, não é. Mas o que ele quer dizer é que no momento que foi criar essas almas da sensação, elas já começam a se desenvolver no homem, já traz um pouco o impulso para humanas. Você já encontra aqui homens sábios, como eu acabei de dizer, homens que dominam o astral. Você já encontra pessoas assim, né? Então, aqui, quando a gente medita, quando a gente sente, o que é o astral? O astral é aquele que você
tem vontade de esgoelar o outro, você parte e esgoela, entendeu? Mas ninguém mais esgoela ninguém, tá certo? Todo mundo já domina, já estamos no caminho, quer dizer, já estamos dominando um pouco o nosso corpo astral, não é? Você não come, assim, o corpo astral é o corpo animal. Você está com fome, você não come desbragadamente, você não sabe, você já tem horário para comer, você já tem uma consciência que alguns alimentos não te fazem bem, você já começa a comer com inteligência, o que a gente chama, seria assim, uma certa inteligência. O homem vivenciando essa inteligência em si próprio, não inteligência para fazer coisas, mas uma administração interior, não é? Você não faz tudo o que você quer. Então, isso já é o eu dominando o corpo astral. É muito fácil. A gente, quando é criança, você não domina. A criança bate pé, se joga no chão. O adulto já não faz mais isso. A gente aprende, né? Controlar os esfíncteres, a gente aprende a ter modos na mesa, não comer com a mão, sei lá o quê. Não comer um queijo inteiro de uma vez, se você tiver vontade, você tá pequenas fatias, você põe lá no pão elegantemente. Tudo isso já é uma preparação para você dominar o seu corpo astral. Porque muitas vezes a pessoa confunde liberdade com fazer o que quer. E liberdade não é fazer o que quer. Fazer o que quer. Se você for fazer tudo que seu corpo astral quer, não tem corpo físico que aguente, né? O corpo astral tem. Se você comer, você vê as pessoas que comem desbragadamente adoecem, ficam obesas, ou ficam com problemas psíquicos. Ninguém pode deixar isso seria um domínio do astral sobre o eu. A gente fala assim, falta de limite. Falta de limite é isso. O que é? Quem não põe limite em quem? O eu não está conseguindo dominar o corpo astral, não está conseguindo pôr limite. O limite é isso. Não é tirar a liberdade. A liberdade é outra coisa. Liberdade é um grande caminho que os 4 corpos têm que andar. Mas o astral tem que ser... É bonito, porque ele não fala assim, dominado é agora na Terra, mas depois ele vai ser elaborado, ele vai ser transformado, ele vai... Quer dizer, você, no fim, o legal é que você nem vai querer mais. O teu próprio corpo astral já... É quando você entende que uma comida te faz mal, você não come, não é assim? Você não tem que fazer um sacrifício enorme para não comer. Você já sabe, se eu comer isso aqui, o teu corpo já olha, isso aqui, se eu comer, eu já estou sentindo que vai me fazer mal. Então, isso é um corpo astral mais sábio, tá certo? Né? O corpo astral mais sábio não, é o eu controlando mais o corpo astral, né? Mas aí o corpo astral, coitadinho, ele tem que aprender também, né? Senão só passa a necessidade, coitado. Porque quem não se sabe se controlar, olha para você e diz assim, mas eu não consigo comer só 2 biscoitos, eu tenho que comer a caixa. Eu como a caixa inteira. Essa pessoa ainda está com o astral desvairado. Mas quem já é mais sábio nem sofre. Você já sabe que você não pode comer tal coisa, que te faz mal. Né? Então, é a mesma coisa. Quando você é adolescente, você bebe álcool, você toma pinga, fica bêbado. Quando você é mais velho, você sabe o teu limite, quantas cervejas você pode tomar, sei lá o quê, entendeu? Você tem esse controle, né? Mas por sabedoria, não é por um sacrifício enorme. Essa que é a beleza do corpo astral elaborado. Ele já nem quer mais, ele já sabe que aquilo ali vai fazer mal para ele. Então, ele já... Né? Ele vai se usar, você vai usar o seu corpo astral para outras coisas. O corpo astral é o corpo das artes. Entendeu? Quando você faz arte, você bota o corpo astral na tarefa certa. Não é o corpo dos desejos se você ficar só pensando, botando ele nos desejos. Mas se você puser ele para dançar, para cantar,
é outra coisa, não é? Você der a função para ele, entendeu? Então, aí vai ser legal. Então, é usar cada corpo também com a sua inteligência, porque esse corpo, ele não está aí à toa. Está aí à toa? Não está. A diferença entre você ser um homem e você não ser um animal e você não ser uma planta é o seu astral, tá certo? Porque a planta não tem astral. A astral da planta é a florzinha lá, o cheirinho da flor e a cor. Olha só, que delicadeza o astral no mundo vegetal, entendeu? Já o animal não, já o animal já é ânima, ele anda, ele já sai de um lugar para o outro. Então, nós temos essa qualidade, mas nós temos o eu, não só temos o astral. Então, esse andar de um lado para o outro, o eu é que diz, não, agora você vai andar para o norte, agora você vai andar para o sul. O eu que vai comandar o astral. Senão ele fica andando, bota um bicho dentro de uma jaula, ele fica dando volta assim, né? Tá bom, vamos continuar então. Hoje existe por parte no homem o início do Manas. Alguns o possuem mais, outros menos. Alguns deverão ainda atravessar numerosas encarnações antes de ter desenvolvido Manas ao ponto de estarem conscientes do aspecto que estarão trabalhando em sua entidade humana. Porém, quando a Terra tiver alcançado sua meta, quando, portanto, a 7ª trombeta começar a soar, acontecerá então o seguinte: o que existir no corpo físico será dissolvido como sal dentro da água quente. O Manas humano, sua identidade espiritual, terá evoluído a um grau elevado, de modo que o homem poderá continuamente repetir para si mesmo as palavras de Paulo: não eu, mas o Cristo em mim tudo faz. Assim viverá o homem. Com isso, ele dissolverá a parte física do seu ser e transformará a parte etericamente sublimada num ser que poderá viver numa terra astralizada. Assim, o homem, como um novo ser, poderá continuar a viver na terra tornada espiritual. Eles falam da 5ª dimensão, não é? Isso aí. Um pouquinho aqui no outro. Eu acho que é isso aí que ele está querendo dizer, né? À medida que vai sutilizando a Terra, esse corpo também vai se sutilizando. Eu queria lembrar para vocês, para quem é cristão e para quem leu a Bíblia, essa questão de quando o Cristo ele sai lá depois da descida dos infernos, depois da crucificação. Então tem a descida dos infernos, depois ele volta. Quando ele volta, ele não tem mais o corpo físico. Tanto os apóstolos mal o reconhecem. Ele está transformado. Ele está num outro corpo. Então, é assim que é o próximo corpo. É esse corpo que eles querem falar. Olha só, ele morre terrenamente, terraqueamente, ele morre. Ele é enterrado, ele vai para o sepulcro. Mas quando ele sai de lá, depois da descida até os infernos, que ele volta num outro corpo. É disso que o Steiner está falando. É essa transformação. Transubstanciação. Transubstanciação não é isso. Transubstanciação é a hóstia, é o pão. É isso que ele consegue. O corpo que ele diz, a partir de agora, esse será o meu corpo. Isso é quando ele coloca o corpo dele no pão, né? Ele dá essa qualidade para os homens, né? Isso é a transubstanciação. A substância dele vira a substância do pão. Mas isso é um fenômeno eu não sei como chama isso no católico, no cristão, mas é muito claro que é mencionado e tem quadros sobre isso, que ele está diferente.
ele está translúcido. Se não, eu acho que alguém até bota a mão nele. Quem é que bota? É Tomé que bota a mão nele para ver a ferida? Bota, eu quero ver a ferida da lança, bota a mão. E ele não tem mais carne, é só. E é outra coisa, ele está em vários lugares ao mesmo tempo, lembra disso? Sim. Ele é visto em vários lugares ao mesmo tempo. E tem vários fenômenos dele que mostram que não tem mais corpo físico. Então, é isso que o Steiner está falando. Esse corpo que vai se transformar e virar pura energia. Vira energia. A gente, para falar uma linguagem moderna, não é? E quando a gente vê nas descobertas físicas que tudo é energia, né? O corpo físico não existe, que é tudo energia, né? São átomos, as partículas girando. Então, fica mais claro ainda para a gente, né? Quanto mais você estuda física e quanto mais você estuda a nova física, essa coisa mais moderna, atômica, nossa, é uma loucura. Você vai entendendo o que é tudo isso. O que é isso? A matéria, ela é um fenômeno humano. Nós vemos a matéria, mas a matéria são partículas o tempo inteiro em movimento, juntas, né? A matéria é luz. Matéria é luz, é energia, né? Então, e aí você vai tirando o que ele está dizendo aqui, vai tirando a parte densa, vai sobrando só a luz, só a energia, né? É isso que quando ele diz, vai se dissolver como sal na água morna. É uma imagem que ele gosta muito de falar, né? A sal na água morna. Então, vai ficar o quê? Vai dissolvendo a matéria e vai ficando aquele arcabouço de energia, eu entendo assim. Vai ficando, por exemplo, o corpo etérico é um corpo de energia, um corpo de vitalidade. Você, quando está com o etérico baixo, você fica desenergizada, você sente logo cansaço. Cansaço gastou muito etérico, entendeu? Vai dormir, vai comer, vai tomar um banho de mar, aí você... A água traz o etérico, né? Etérico, né? Então, você fica pura luz, pura energia, você perde essa densidade da massa, né? Vamos continuar. Vamos lá. Podemos dizer que o grandioso momento da passagem da Terra tornada espiritual é maravilhosamente expresso na Bíblia, ao ser-nos dito que tudo que o homem elabora no corpo físico, agora, durante o período terrestre, é como uma semente que se abrirá em fruto quando a Terra se tornar espiritual. E que o tu semeias não é o corpo que deve nascer, mas apenas um grão de trigo ou de qualquer outra espécie. Porém, Deus lhe dá um corpo conforme Ele quer, e cada uma das sementes o seu próprio corpo. Isso está no Coríntios 15:37. Ou seja, o corpo, que é a expressão do anímico, da individualidade, e há corpos celestes e os corpos terrestres. Porém, uma é a glória dos celestes e a outra a dos terrestres. Os corpos terrestres serão dissolvidos, e os celestes surgem como a luminosa expressão do que é a alma. Foi semeado de modo perecível e ressuscitará de modo imperecível. Então, renascerá o corpo imperecível. Será semeado um corpo natural e ressuscitará um corpo espiritual. Paulo denomina corpo espiritual o corpo etérico ou vital. Depois que o físico se dissolveu, o corpo etérico se move em direção à terra astral. Paulo vê antecipadamente o corpo imperecível e espiritual, como ele o denomina. E agora... O que vocês acharam dessa passagem aqui do Paulo? Deu para entender? Uhum. Eu acho muito interessante essa parte que diz assim: será semeado um corpo natural.
e ressuscitará um corpo espiritual. Interessante, não é? É como são sementes que são jogadas nesse terreno que a gente tem agora, mas o fruto dessas sementes, ela será de outra qualidade, né? Por isso eles são guardados como sementes, para serem semeados no tempo próprio. Não é o momento agora. Então, temos que aguardar. O momento agora é esse. Alma da consciência, domínio do corpo astral pelo eu. Já começa, humanas. Ele já falou, aqui já começa. A alma da consciência é o mais alto grau que temos agora do eu, né? Já é a manifestação do eu. Ele diz isso porque a alma da consciência é algo que está na humanidade e começou a ficar muito claro no Renascimento, gente. Antes não tinha. É algo que foi cultivado, e com o Renascimento, então, houve essa manifestação. Foi quando o homem começou... o que aconteceu no Renascimento? Penso, logo existo. Olha como mudou a filosofia, né? As descobertas da matéria, né? Nada se perde, tudo se transforma. Os artistas começaram a assinar os quadros, eles não assinavam antes. Os quadros eram anônimos. Então, o máximo que você dizia era assim, tinha o mestre da cidade tal, o mestre da cidade tal. Na Idade Média era assim, não tinha artista que assinava. Foi no começo da Idade Média, fim da Idade Média, começo do Renascimento, que começaram a identificação. Isso aí mostra a alma da consciência. O homem se chamando de si, por si mesmo. É aquela... Usar o ponto de fuga, a tridimensionalidade também na representação, está tudo bidimensional, né, até então. É o homem chegando na Terra, desenvolvimento das ciências, não é? Do jeito que entendemos agora, né? Das universidades para passar a sabedoria. É o começo da nossa era, né? Mas é a chegada da alma da consciência. Penso, logo existo. O homem tomando consciência de si mesmo. Não é mais uma tribo, lembra? Saiu da coisa sanguínea, do sangue, a união pelo sangue, é o homem se identificando com si mesmo, né? Historicamente, a gente sabe a história da humanidade, como é que foi, né? Então, alguma pergunta? Não. Então, podemos continuar, Gui. Okay. E agora, observemos que o que o homem introduz como expressão de sua própria capacidade crística. É a mesma coisa que se apresenta espiritualmente a Paulo e que ele denomina último Adão, enquanto chama de primeiro Adão o primeiro homem que entrou na existência com um corpo físico visível. No período lemúrico, no limite do período lemúrico, já se encontravam na Terra diversos animais, enquanto o homem ainda não era visível aos olhos exteriores, sendo ainda etéreo. Ele se condensa, assimila as partes minerais e se manifesta em sua primeira configuração. Do mesmo modo como a água se condensa em gelo, eis como surge o homem físico. Depois, a evolução física vai progredindo até atingir o ponto em que o elemento terrestre pode dissolver-se, para então desaparecer. Por isso, o homem que possui o corpo etéreo surge como o último Adão. O primeiro Adão tem a capacidade de olhar para a Terra no corpo físico por meio dos sentidos físicos. O último Adão, que assume um corpo espiritual, é uma imagem fisionômica da capacidade crística interior. Por isso, o Cristo é também chamado por Paulo de último Adão. Assim, se concatena aquilo que contém o processo evolutivo do homem. Vemos resplandecer no espírito o que virá a ser do homem no futuro, enquanto anteriormente vimos o homem desceu à terra. Segue? Alguma pergunta?
todas. É tão complicado que a gente tem que tentar ler mais para fazer a imagem grande. É isso aí, é isso mesmo. Vamos continuar aqui. Para compreendermos o que se segue, devemos perscrutar ainda mais profundamente os mistérios do processo evolutivo humano. Se os senhores pudessem seguir o homem até antes do seu devir corpóreo, ou seja, até quando ele ainda não era visível aos olhos físicos, quando, por assim dizer, ele estava descendo da esférica etérica, assumindo inicialmente uma forma aeroaquosa e depois cartilaginosa, se os senhores pudessem assim segui-lo, veriam como nossa Terra também ainda era totalmente diferente. Naquela época, antes da descida do homem, em realidade não existia o reino mineral. Inicialmente, a Terra assumiu a herança da Lua. O reino inferior era, por assim dizer, o reino vegetal. A Terra era muito mais maleável, era totalmente diferente a distribuição entre as substâncias líquidas e gasosas. Portanto, se os senhores tivessem observado a Terra naquela época, antes que o homem tivesse descido no espaço aéreo circundante para o terreno sólido, a Terra não lhes teria parecido tal qual é hoje descrita. Abstratamente, pela geologia contemporânea e pelas outras ciências afins, poderíamos dizer que a nossa Terra, como um todo, estava muito mais próxima de um organismo. Ela era atravessada por todo tipo de correntes regulares, assemelhando-se mais a um ser vivente e não ao que é hoje. E o homem, que naqueles tempos remotos existia mais como ser etérico espiritual, não nascia tal qual hoje, nascia com que da própria Mãe Terra. A própria Mãe Terra fazia surgir o homem. Esse homem ainda é etérico espiritual, e o homem, antes de separar-se dela, era um ser realmente ligado à Terra toda. Imaginem como, num corpo mole qualquer, surgem partes endurecidas. E os senhores teriam a imagem de como, naquela época, nasciam os homens da própria Mãe Terra. Sim, os homens estavam unidos à Terra por meio de correntes de todo tipo e permaneciam ligados a ela. Pode continuar, Gui. Portanto, tratava-se de uma vida humana completamente diferente. Por exemplo, a circulação sanguínea existente hoje dentro do homem, encerrada pela pele em seu interior, tinha então sua continuação, sob forma de forças naturais, para todos os lados da Terra circundante. Se quisermos fazer uma ideia de como eram essas coisas, deveríamos dizer o seguinte, de modo perceptível, não ao olho físico, mas ao olhar clarividente, surgia dentro da Terra um ponto que se salientava e se distinguia do ambiente circundante. Mas o que atuava lá dentro como energias relacionava-se com toda a Terra por meio de inúmeros fios. Foi este o início do homem físico. Aí vocês veem que tem aqui um desenho, a Terra cheia de forças, não é? Linhas. E esses desenhos que tem aqui são desenhos do próprio Steiner, viu? Que isso são palestras que ele muitas vezes coloca na lousa, faz esses desenhos. Depois as pessoas, naquele tempo, as pessoas botavam um papel e uma cartolina negra, e quando ele saía, guardavam a cartolina, entendeu? É assim que permaneceram os desenhos do Steiner. Ele não escreveu na lousa e depois as pessoas apagaram. Tem muitos desenhos dele que ainda existem, estão no Goteano, né? Então, as pessoas pregavam uma cartolina negra lá, ele desenhava com giz colorido e depois as pessoas guardavam, junto com toda a taquigrafia, que antigamente também não tinha gravador. Era taquigraficamente que guardavam tudo isso do Steiner. Então, pegavam 2, 3, 4 pessoas, se reuniam, decodificavam tudo aquilo e reescreviam. Entendeu? Então, esse desenho parece muito uma célula, divisão dos DNAs, né?
É muito interessante, né? Vamos continuar. Houve um tempo em que os homens se relacionavam com a terra restante por meio de fios. Como eu disse, tocamos num importante e sério mistério. Mistério que deixou seus últimos vestígios no fato de o homem, quando vem hoje ao mundo, ser dispensado de sua ligação com o organismo materno, representada pelo cordão umbilical. Essa ligação com o organismo materno é o último resto daquela relação que o homem tinha com a mãe terra. Assim como como hoje o homem é um filho do homem, nascido do homem, outrora ele era filho da terra, nascido da terra, já que esta ainda era um ser vivente. O homem se tornou independente pelo fato de o cordão umbilical, por cujo intermédio ele estava ligado à terra inteira, ter-lhe sido, por assim dizer, interceptado. Com isso, ele se tornou um ser nascido de seus semelhantes. Devemos ter claro que os vasos sanguíneos hoje existentes no homem não são senão a continuação das correntes, que na antiga condição terrestre permeavam a terra inteira. Assim ocorre também com as correntes nervosas. Todos os nervos que possuímos tinham sua continuação na mãe terra. Agora, isso foi como desligado daquilo que, como os nervos, corria através de toda a terra. O mesmo acontece com os outros membros da entidade humana. O homem nasceu da mãe terra. Tudo que hoje está limitado dentro do homem, por sua pele, penetrou nele, advindo da terra inteira. A entidade do homem foi tomada da terra e introduzida nele. Antes de se tornar filho do homem, o homem era filho da terra. E Adão significa, de fato, filho da terra. Todos esses nomes antigos indicam importantes mistérios. Se estivermos conscientes deles, compreenderemos que a terra, antes que nela aparecesse o homem visível, já continha em si todas as forças desse homem visível. Antes que o homem se tornasse homem, a terra era portadora de todas as forças humanas. A terra é, portanto, a genitora do gênero humano. Por menos que os senhores possam imaginar que a terra pedregosa de hoje tenha podido algum dia surgir o homem, este pôde nascer da terra quando ela era ainda um ser vivente. Foi na época lemúrica que aconteceu o que aqui esboçamos com poucas palavras. E aí, como está na Bíblia, não é? Deus pegou o barro e fez o homem e soprou o sopro divino, e ele viveu, né? Então, isso aqui é barro, veio do barro, veio da terra, né? Isso aí, o primeiro homem. Tudo bem, pode continuar, Gui. Poderoso, hein? Poderoso, né? Nossa, eu tenho quase 60 anos, nunca ouvi uma explicação dessas. Nossa, impressionante. Pois é. Não, e é bonito que tudo fecha, né? Não tem contradição. Você lendo, é como se fosse explicado de outra forma, não é? Não tem contradição, não tem briga, não tem erro, não é? É tudo explicado de uma outra forma, não é? Que não é nem a ciência, nem esse aspecto religioso dogmático, não é? É uma outra forma de explicar e... É uma ciência espiritual, né? É por isso que ele chama de ciência espiritual. Ciência espiritual. Né? São deduções junto com percepções e com coisas que ele vai na crônica do Akasha e vê, né? É muito interessante o resultado, não tem contradição, não tem briga, não tem conflito, não tem desmentindo. Não, é isso aí, ó, tudo dá certo. E por isso fica muito natural a coisa, não é? E não tem conflito,
né? É uma outra explicação, de um outro ponto de vista. Né? Vou reler tudinho. Fale. Não vou reler tudinho. Bonito, né? É bonito, né? É bonito. Olha, outra coisa que eu acho também legal é que, assim, ele não pede para você acreditar. Ele pede para você raciocinar junto com ele. E ele vai... abertura, né? Ele pede só para ter abertura para ouvir. Para ouvir outro jeito de pensar. É outro jeito de pensar, não é? Aí se você começa a juntar aqui estudos sobre as plantas, sobre a geologia, você vai chegando às qualidades da Terra. Eu estava pensando nisso, né? Enquanto a gente está lendo, a gente veio da Terra. E para onde é que a gente volta? A gente volta para a Terra. Tu és pó e ao pó tornarás. Entendeu? Tem conflito, entendeu? Tem conflito. É muito normal, assim. É isso aí. Tá bom. Vamos lá, Gui. Se então os senhores se perguntarem, afinal, essa terra não tinha uma enorme importância para o homem, deveremos responder sim, porque em suas condições primordiais ela continha tudo que mais tarde o homem assimilou. Em algum ponto estava preparado o coração, em algum outro ponto o cérebro, e cada nervo estava preparado em nossa terra. Porém, assim como nossa interioridade estava preparada na terra, também nós, naquilo que tivermos desenvolvido como nossa nova corporalidade quando a Terra alcançar sua meta, carregamos a feição que o futuro planeta, a futura encarnação da nossa Terra terá de adotar. Hoje, o homem labora junto à sua alma, tornando, assim, seu corpo cada vez mais semelhante a ela. Quando a Terra tiver alcançado o fim da sua evolução, de sua missão, o homem terá formado o seu corpo de modo a ser uma imagem exterior da alma, que haja acolhido em si o Cristo. Esse homem continuará a viver e transplantará suas forças, assim formadas para a próxima encarnação na Terra. Júpiter terá o aspecto que o homem lhe puder conferir na medida em que o constituir com seu próprio corpo. Inicialmente, Júpiter obterá uma configuração daquilo que o homem tiver feito de si próprio. Imaginem que todos os corpos que assim tiverem sido formados estejam reunidos num único globo terrestre. Este será Júpiter. Em sua alma, os senhores têm, de maneira rudimentar, aquilo que será a configuração de Júpiter, o que ele conterá em si em termos de energias. E de Júpiter nascerão os seres de Júpiter. Assim trabalha o homem atualmente para o nascimento dos corpos de Júpiter. Então, eu acho que aqui a gente poderia fazer uma pausa, porque aqui ele já vai entrar no outra conversa. Ele já está falando de outra coisa. Mas eu estou considerando esse parágrafo que lemos agora uma coisa muito interessante que eu queria conversar com vocês. Esse parágrafo é sobre ecologia. Júpiter vai ter a cara que o homem fizer de Júpiter. Quer dizer, isso que a gente luta tanto para não destruir a Terra, essa parte toda da preservação da natureza, olha só como é, no fim, um trabalho espiritual. O que vai sobrar para se transformar em Júpiter? Júpiter vai se transformar em quê? Essa linda Terra que temos, que está sendo destruída, vocês viram as geleiras desmontando? Essa imagem que o Steiner dá quando a água encontra o sal. E quando a água encontra o calor encontra o gelo, o que acontece? Dissolve. Olha aí, a mesma coisa. E as geleiras milenares estão se destruindo. Então, o que ele diz? Júpiter terá a cara
que o homem levar para ele. Praticamente é o que sobrar aqui, entendeu? Que cara terá esse homem que destruiu esse planeta? Sempre, olha só, a Terra é assim, além de ser a mãe, eu acho que ela é assim, a irmã, a colega, a gente vai sempre ter a cara da Terra e a Terra a nossa cara, entendeu? Então, se nós formos destruindo, que cara vai ter essa Terra? Aí ele diz, a próxima encarnação da Terra vai ter a cara que o homem levar. E como será esse homem que está destruindo a Terra? Gente, tem que pensar. A gente estava até agora pensando muito nessa parte mais espiritual, filosófica. Agora, de repente, aqui está entrando uma coisa muito prática, ecologia, né? Os rios estão sendo destruídos, as riquezas, os vegetais, as espécies dos animais, as espécies humanas estão destruindo povos, comunidades inteiras estão sendo destruídas. Que cara vai ter essa Terra quando chegar em Júpiter? É uma reflexão que eu convido a todos a terem, né? É mais do que uma coisa espiritual. É assim, é o espiritual na prática, porque isso é uma das coisas que eu admiro muito no Steiner. Ele não fica só no terreno das ideias. Você tem poder em tudo que acontece. Acontece com você, acontece ao seu redor, acontece com... Você está junto, você veio aqui para trabalhar a Terra. Então, mas é interessante que hoje em dia a gente tem o contrário, né, mãe? Assim, a ver, por exemplo, o que está passando no Senado, com Périda, você desregulamentar toda a lei ambiental, e que assim, você criar o fim da... Você criar a possibilidade de cada um se autorregulamentar, né? Você criar o seu próprio laudo, e isso aí vai dar uma bagunça tremenda, né? Você tem que ter fiscalização, você tem que ter... E o que a gente caminha é justamente o contrário, né? Você tem um Congresso que é dominado por quem destrói, e não por quem preserva. Meu filho, mas isso nos cabe. Foram pessoas votadas por nós, pela nossa sociedade, estão lá. Isso é responsabilidade de todos, da nossa geração. Mas o método da democracia, pelo visto, não está funcionando nesse sentido, entendeu? É isso, aonde eu quero chegar é o seguinte... Então, vamos fazer uma revolução e mudar o método, entendeu? É assim. Olha, eu sempre falo de mim, porque eu acho que a minha geração foi uma geração que pegou, assim, é a geração que pegou a rabeira do antigo, pegou tudo que era antigo, e nós pegamos a mudança, e agora já estamos vendo as consequências das mudanças mal feitas. Muito rápido. Foi muito em um século, eu não tenho um século de idade, mas eu tenho quase. Aconteceu muita coisa, né? Meus pais eram pessoas antigas, mas já eram mais modernos do que as pessoas da época, né? E agora eu já estou vendo as coisas, as gerações agora, depois de mim, já cansadas, já coisas que não deram certo, né? Olha, quando eu era criança, eu já era velha, já era mãe, não se falava em ecologia. Isso era uma coisa que não existia. Não existia. Se falava em plástico, em fazer plástico, em fazer... Ai, que beleza! Faz prato de plástico que não precisa lavar, que joga tudo fora. Era isso, era o reciclável, era o auge do reciclável, nos anos 60, 70. Quando eu casei, tive filho. Meus filhos ainda tiveram fralda de pano, por isso que eu digo, eu sou uma ponte, entendeu?
Nunca usei fralda descartável, não sei, em viagem, que já tinha, já existia, mas eu usava fraldas de pano. Mas agora, os meus netos nunca tiveram uma fralda de pano, entendeu? Meus filhos, sim. Não, mas é porque você é da antroposofia. Né? Não, todos os meus netos tinham algumas fraldas de pano que eu dava, porque numa emergência você sempre tem alguma coisa, né? Mas hoje em dia, assim, chá de bebê já pede aquelas fraldinhas tamanho RN, já sai da maternidade com a bundinha na fralda, né, aquilo de plástico, né? Então, assim, hoje em dia a gente vê que as fraldas descartáveis não são descartáveis, elas são descartáveis, mas não se degradam, não são degradáveis. Agora, talvez já estejam começando a fazer. Mas, assim, foi muito rápido essa degradação. Foi muito rápido. Eu ainda fervi todas as mamadeiras dos meus filhos. Só no terceiro que já tinha um líquido que a gente já punha, que já podia limpar tudo sem... Já não precisava mais queimar, eu vivia com a ponta dos dedos queimada de esterilizar a mamadeira, não é? Então, era outro mundo, era outro mundo. Mamadeira nunca tiveram mamadeira de plástico, era tudo de vidro, pirex, né? Hoje em dia não é mais assim. O que aconteceu com todas essas fraldas e essas mamadeiras que jogaram fora? Entendeu? Então, foi muito rápido a degradação da humanidade, do mundo. E assim, e aí, em todos os lugares do mundo ao mesmo tempo. Isso que o Steiner fala. Não é que é num ponto e vai espalhando. Essa modernidade foi instantânea. E em uma geração estava em Singapura, nas Filipinas, nos Andes, todo mundo usando fralda descartável, entendeu? No mundo todo. Você entra no supermercado em qualquer lugar do mundo, é igual aqui, só as letras são diferentes. Tem tudo igual. Leite em pó, todas as coisas em massa, em pó. As pessoas não cozinham mais, fazem, quer dizer, abrem a lata e põem, abre a lata e põem, né? Você vai fazer um macarrão, como é que você faz? Abre o pacote, abre a lata e põe, né? O queijo... Não, minha Isabel, Eu amiga. sei, querida, não vocês, que vocês são ainda muito prendadas. Eu estou Bem macarrão. Vocês são prendadas. Eu não, mas a minha família minhas irmãs. Não, mas eu digo nós, que a tendência é cada vez mais menos, entendeu? Nós já somos aqui, olha, eu já sou fim de linha, né? Eu já sou fim de linha. Mas vocês, mas eu digo, nossos netos, nossos bisnetos, como é que vai ser? Você acha que um neto meu vai fazer macarrão de rolinho? Mas assim, pode fazer por graça. Ai, que bacana fazer o macarrão. Ai, que legal, entendeu? Fica na moda fazer macarrão, todo mundo vai fazer. Uma semana, depois vai comprar o pacote lá, e o dia a dia é outra coisa também, né? Mas eu estou falando isso em relação à degradação da terra, não aos costumes. Isso, então, é mais pacote, é mais plástico, é mais a embalagem, é mais latinha. Onde vai parar? Onde vai parar tudo isso? Vai, entendeu? Que é isso que nós vamos entregar para Júpiter? O que vai sobrar para Júpiter? Vai ser um planeta descartável, todo de plástico, plastificado. Né? Como é que vai ser isso? E aí ele dizendo que a matéria vai ser desintegrada. E os plásticos? Entendeu? A gente tem que pensar espiritualmente as coisas. A gente está vendo aqui uma visão do futuro, mas a gente está vendo a visão do presente também. Como é que isso vai encaixar lá? Vai acontecer alguma coisa, tá certo? Só pode acontecer alguma coisa. O que vocês acham? Acho que é uma forma importante de pensar, de alertar, né?
para a gente saber que não é só o que a gente faz agora, é o que a gente planta para o futuro do planeta, né? Para as futuras. Exatamente. É muito mais sério do que só ecologia. Mas se aceita essa ideia, né? Agora a nossa preocupação era assim, salve o planeta. Agora já é salve o próximo planeta. Já vai reencarnar torto, entendeu? Salve a próxima encarnação da Terra, gente. Que é isso? Muito sério, né? Muito sério, muito sério. Tá bom, gente. Então, com essa meditação, não é? Essa meditação ecológica, né? Dessa necessidade. Olha só que legal, a gente tem que transformar o nosso interior, mas o nosso exterior também, porque nós e a Terra somos um só. O que terminamos aqui pensando? Viemos da Terra, voltamos para a Terra. Mas que Terra é essa que vamos voltar? A Terra que nos pariu, que nos pôs no mundo? Agora não é mais, entendeu? Então, assim, a gente tem que ficar preparando esse caminho internamente também, que não é só dominar o nosso astral. E o astral que está solto na Terra? Isso aí tudo é forma do astral. Quem construiu isso tudo aí foi o astral. Não é? Leite em pó é uma coisa bem astral, né? Vocês sabem que leite em pó não tem etérico? Então, é muito mal, não é recomendado dar para criança leite em pó? E a gente dá, né? O meu filho mais velho era tão alérgico, só podia tomar leite Glória. Lembra como é que era? Dissolve sem bater? Olha só, quando eu penso, eu olho para o meu filho, meu Deus, isso foi criado com leite Glória. Ele não conseguia o ninho, ele vomitava, porque era muito gorduroso. Aí estavam lançando o leite Glória, dissolve sem bater. Nossa, que maravilha! Aí o menino aceitou, devia ser água pura, que ele tomava, água quente. Guache, aquilo ali. Se criou, é enorme. Está com 60 e tantos anos já está criado. Mas é um milagre, né? Criar uma criança com leite Glória. Entendeu? Né? O que mostra que o homem tem uma capacidade de superação que a gente faz, né? Por isso que a gente acaba não acreditando que vai dar errado. Porque a gente vem fazendo coisa errada há tanto tempo e ainda aparentemente parece que dá certo, né? Só que agora, cada vez mais desnuda que não está dando tão certo, né? Está na cara, né? Olha, das porcarias todas que a gente come, que parece que tudo vale, né? Isso aí. É muito alto, né? Não vale, né? Isso aí. Tá bom, queridos. Então, vamos ficar por aqui. E bom fim de semana para vocês. Boa semana para vocês. Hoje é o primeiro dia da semana. E vamos ler a nossa oração. Foi bastante coisa hoje, né? Né? Foi. Hoje foi. Denso. Profundo, né? Denso. Imagina meu cérebro como tá aqui saindo assim. É isso aí, minha filha. É uma bênção para o seu cérebro. Eu chamo que o Steiner, ele costuma fazer a gente fazer abdominais com o nosso cérebro, entendeu? Ginástica cerebral. Mas é legal, a gente começa a ler, a gente pensa tanta coisa, não é? Tantas conclusões, mesmo que a gente tenha dúvidas, depois você fica pensando e bota para trabalhar o cérebro. Ele não entrega coisa pronta. Ele te põe dúvidas, ele bota você para pensar. É muito bom. Eu acho que esse Steiner, eu estou lendo as crônicas de Akasha, ele devia ter TDAH, não é possível, porque devia ter um pensamento acelerado, que daí ele está aqui, daí ele vai lá, daí eu vou lá, daí ele volta. Não, faltou para o Steiner, não é possível. Você está vendo? Normal ele não era, né, querida? Bobinho como a gente, ele não era. Vamos brincar um pouquinho, né? Mas... Tá bom, então vamos lá. Tá bom. Prece
para os anjos da guarda, espíritos de suas almas, efetivos guardiões. Possam vossas asas levar o amor suplicante de minha alma aos seres humanos nas esferas, confiadas a vossos cuidados, para que, unindo a vossa força, possa meu amor irradiar em auxílio das almas que ele amorosamente busca. Rudolf Steiner. Boa semana para todas. Obrigada. Boa semana. Boa semana. Boa semana. Tchau. Tchau. Boa semana.